Saúde e Atitude. Realização: Use Saúde, Hospital de Cubatão e Fundação São Francisco Xavier. Olá, eu sou Natalina Nini e a partir de agora você está no Saúde e Atitude, um programa da Fundação São Francisco Xavier que pretende levar a você informação que contribua com o seu bem-estar. Hoje vamos falar sobre um órgão extremamente importante para o funcionamento de todo o organismo. Recebemos Daniel Calazans, coordenador do Serviço de Nefrologia da Fundação São Francisco Xavier e também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Dr. Daniel, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigada. Obrigado, Nathalie. Obrigado a todo o público. Espero que a gente possa esclarecer tudo pertinente aí à nefrologia e às doenças renais. Para a gente começar esse bate-papo, eu acho importante a gente esclarecer para os nossos telespectadores qual é a função dos rins para o bom funcionamento do organismo. Nathalie, os rins, na verdade, ele tem uma função sistêmica, ele interage com praticamente todos os órgãos, do nosso organismo, ele filtra todo o sangue, elimina as escórias, tem também funções hormonais ligadas à anemia, ligadas ao regulamento da doença óssea, portanto é um órgão extremamente complexo e seu funcionamento ele interage com todo o corpo. O que é a doença renal crônica, doutor? A doença renal crônica é uma perda lenta e progressiva da função dos rins. Ele vai lentificando e de forma silenciosa ela vai evoluindo e a gente tem hoje no Brasil as principais causas que levam a essa disfunção, que é uma disfunção que leva anos para acometer, a hipertensão e o diabetes. Que são doenças também silenciosas, assim como a doença renal crônica. Exatamente. Quando existe, obviamente, alguma agudização do quadro, ele pode trazer algum sintoma, tanto a hipertensão quanto o diabetes, mas na sua imensa maioria, os casos eles evoluem de forma silenciosa, não trazem nenhum dano no tocante a algum sinal claro a esse paciente, é um dano que vai lesando o organismo de forma lenta e gradual, e quando a gente já percebe, muitas vezes, já está bem avançada a patologia no organismo. E quando a gente fala extremamente avançada a patologia no organismo, a gente está dizendo de um alto comprometimento dos rins. Na verdade é uma doença, ambas doenças, tanto a hipertensão, que é a principal causa de doença renal crônica, seguido do diabetes. Nos Estados Unidos o diabetes já superou a hipertensão. Ela afeta vários órgãos do nosso organismo, tá? Então, na verdade, elas afetam o coração, afetam o cérebro, afetam os rins. Então, elas têm uma evolução que ela vai realmente lesando vários órgãos e os rins, especificamente, ele vai perdendo essa função. A hipertensão, ela vai atacando diretamente, juntamente com o diabetes, que dá um hiperfluxo renal e esse excesso de sobrecarga vai fazendo com que a unidade funcional do rim vai filtrando cada vez mais lentamente, ela vai cronificando e no intervalo longo de tempo, aproximadamente 10 a 15 anos, submetido a essas etiologias, ele vai lentificando e vai perdendo a sua função. E geralmente a percepção de que algo está errado é só quando a doença efetivamente já está muito avançada. Aqui a gente está falando das duas principais etiologias, que é a hipertensão e o diabetes, que as duas juntas somadas ultrapassam 60%. Tá? Existem também os casos das nefrites, da doença renal policística, de uma série de comorbidades que podem lesar, mas quando a gente tem uma função renal ainda razoável, a gente ainda muitas vezes é imperceptível, é silenciosa a doença. Então, quando as pessoas começam a sentir os sintomas realmente de uma perda mais agravada da função renal, que a gente chama de uma uremia, ela começa a ter sintomas de fraqueza, desânimo, um hálito um pouco mais urêmico. Muitas vezes esse rim já está filtrando aí menos que 10% e já é um momento onde a gente tem muito pouco artifício para evitar a progressão da doença renal. A prevenção ela é fundamental. Isso que eu ia agora colocar. Quando a gente fala de uma doença silenciosa, a gente obrigatoriamente tem que tocar na questão da prevenção. Se a gente não previne, a gente não consegue controlar esse tipo de avanço patológico. Natália, a prevenção, ela é fundamental e quando você vê que a hipertensão e diabetes são as principais causas, elas são preveníveis. Então, quando a gente consegue detectar de forma precoce
e tomar as medidas necessárias, ajustar o estilo de vida, melhorar a alimentação, que é muito importante para essa população, orientar sobre o uso de medicamento adequado, tratar de forma controlada nos alvos terapêuticos da hipertensão, do diabetes, evitando alguns medicamentos que são nefrotóxicos, medicamentos que as pessoas tomam de uso sem prescrição médica, né? Essas pessoas que têm também... Automedicação. Então, tudo isso é muito importante para evitar a progressão da doença renal crônica, o uso adequado do medicamento para cada patologia, sabe? Então, quando a gente consegue atingir, isso é muito fácil detectar, tá? Essas pessoas que têm casos na família, pessoas mais idosas, que têm essas comorbidades já citadas, precisam procurar um médico com um maior simples frequência. Exame, né, uma consulta com o nefrologista, uma simples dosagem de creatinina, já pode mostrar alguma detecção de alguma alteração da função renal. E quando a gente está falando de uma simples dosagem de creatinina, é um exame de sangue. Exatamente. O nefrologista é o médico que cuida dos rins, né? E a gente sabe que uma dosagem simples no exame laboratorial de sangue da creatinina e um exame de urina rotina simples também pode trazer muitos indícios e mostrar as complicações que podem estar acontecendo com o organismo. Como é que é o cenário da doença renal crônica aqui no Brasil? Hoje, na verdade, se a gente pegar toda a população brasileira, aproximadamente 10% da população tem algum grau de acometimento. Nossa! Então a gente está falando de 20 milhões de pessoas com algum grau de disfunção renal. Desses, 133 mil pessoas hoje já fazem diálise no Brasil. Se a gente pegar dados de prevalência, que mede em toda a população, a média de prevalência em países mais desenvolvidos é próximo de 1.000. Se pegar a Espanha, saiu agora dados em torno de 1.300 por milhão de população. Nossa. No Brasil é 600, mas não porque a gente atua na prevenção, mas sim porque existe subnotificação, muitos casos não são bem detectados por falta realmente de avaliação de uma política pública mais ampla que contempla toda essa saúde básica. Então hoje são 133 mil pessoas na diálise. Na verdade, na hemodiálise, 93% das pessoas estão no segmento da hemodiálise, que é aquela filtração que faz pela máquina, né, que faz a função extracorpórea do rim. E a diálise peritoneal, que no Brasil é próximo de 7%. Uma modalidade que as trocas, ao invés de ser realizado pela máquina com capilar, é feito pela membrana do peritônio da pessoa. Existem hoje métodos automatizados, com cicladoras, métodos manual, e que são individualizados para cada caso, mas também é um tratamento muito eficiente, muito eficaz e, quando bem indicado, traz uma qualidade de vida muito boa. Agora, o ideal é que se evite a diálise e a hemodiálise, né, doutor? Com certeza, né? A gente fala sempre da prevenção para evitar chegar nisso, né? Mas quando a pessoa ela já perde a função e que não tem mais como controlar isso e ela precisa evoluir para um método de substituição renal, aí a gente tem a hemodiálise, temos a diálise peritoneal e temos também o transplante renal para os casos elegíveis. Na sua avaliação, doutor, como que o sistema de transplante, do ponto de vista da nefrologia, tem funcionado no Brasil? A gente tem doadores suficientes ou as pessoas ainda precisam evoluir naquela conscientização sobre a doação dos órgãos? O transplante renal sem dúvida nenhuma, para os pacientes elegíveis ao método, que não existem contraindicações absolutas, é o melhor método, é um método muito bom, que traz uma qualidade de vida muito boa para os pacientes. A gente hoje está realizando no Brasil aproximadamente 5.900 transplantes, isso dados de 2018. A gente deveria estar realizando algo em torno de 12 mil. Nossa. Portanto, a gente está fazendo 50% da necessidade estimada. Quer dizer, a fila é grande. Se você avaliar necessariamente a fila de transplante, hoje a gente tem no Brasil 24 mil pessoas listadas para transplante. Mas, de fato, se a gente avaliar o número que deveria estar em terapia renal substitutiva e o percentual que deveria estar listado para transplante, esse número ele deveria ser bem maior. Hoje, no tocante às doações, a gente tem a modalidade de doador cadáver, falecido, né, e o doador vivo, né, que são doação em vida. E a gente tem, obviamente, nos últimos anos, um crescimento da curva de doadores falecidos, mas ainda um número ineficiente. A gente precisa aumentar muito. A Sociedade de Médicos com Transplantes, né, a BTO, juntamente com a SBN, da qual eu faço parte, tem feito campanhas progressivas, né? Recentemente agora foi o dia da doação de órgãos, mas ainda é muito pouco. A gente precisa aumentar muito isso a nível Brasil. Falta muita informação correta. Falta ainda, e o país ele é muito
continental, ele é muito grande, Sim. então existe uma heterogeneidade muito grande. Você pega estados onde a política ela é muito adequada, principalmente no sul do país, estado de São Paulo. A gente pega regiões do Brasil, no norte e nordeste, onde a política de captação ainda ela é falha, existem taxas muito abaixo do preconizado, e a gente precisa, obviamente, estimular e conscientizar. O modelo, reitero que o modelo no Brasil de doação de órgãos é um modelo muito seguro, é um modelo muito bem organizado, e a gente deve realmente entender que quando você doa um órgão, na verdade, você está salvando muitas vidas, né? Porque, na verdade, você salva 2 rins, mas tem também o coração, tem fígado, tem pâncreas. São muitas vidas salvadas, então a gente deve nos conscientizar, né? E se a gente aceita receber um órgão, é muito incoerente não aceitar doar, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Uma outra questão ainda, falando um pouquinho do transplante, é a questão do transplante em vida. Uma pessoa que seja compatível com um parente ou com uma outra pessoa que necessite de um outro rim, ela sobrevive bem com apenas um rim só? Tá. Então, na verdade, as pessoas que estão elegíveis ao transplante, que já tem uma taxa de filtração muito reduzida, no estágio mais avançado, que precisa de ir para TRS, tá? Essas pessoas têm essa possibilidade de doadores vivos. Sim. São doadores relacionados e não relacionados, onde é feita toda uma avaliação, primeiramente, dessa pessoa, se ela tem, de fato, condição de doar. Se ela tiver qualquer problema que ameace a sua vida, a vida do doador, obviamente, ela não pode salvar uma e criar um problema. Outra. Então, os serviços de transplante são muito criteriosos no tocante à avaliação adequada. Existe uma avaliação para o doador, que é avaliada, e quando é realizada a doação, obviamente é feita toda essa abordagem. O que também não isenta o risco. É um procedimento cirúrgico. Sim. De alto risco. Tem trabalhos que mostram que no primeiro ano de transplante, o risco de mortalidade é maior em relação a quem faz diálise peritoneal, e depois esse risco ele cai ao longo dos anos e ele fica mais reduzido nos pacientes transplantados. Mas, obviamente, é exposto a uma cirurgia, que é uma cirurgia complexa, e, obviamente, isso deve ser compartilhado. Hoje é incentivado muito o doador falecido. Sim. E a gente, obviamente, muitos órgãos que poderiam estar sendo doados, eles se perdem, e isso a gente tem que lutar bravamente para que isso não aconteça. Reverter, né? Mas o transplante vivo ainda é uma realidade, quando bem avaliado, bem abordado, obviamente ele traz bons resultados. Voltando à doença renal crônica, Dr. Daniel, uma pessoa que tenha um parente próximo na família com a doença, ela precisa ter um acompanhamento mais de perto? Sim, a gente tem, obviamente, algumas doenças que são, obviamente, ligadas, né, que são genéticas, tá? Mas, a grosso modo, quem tem um ente renal crônico, ele deve ter uma avaliação, uma abordagem, para ver se tem alguma coisa que pode estar interagindo. Então, quem são os pacientes que devem procurar um nefrologista? Exatamente. Pacientes portadores de hipertensão, pacientes diabéticos, pacientes idosos, pacientes que fazem uso de medicamento sem prescrição médica, pacientes que têm comorbidades na família que levaram a doença renal crônica, né, histórico familiar de pessoas que fazem diálise. Então, todas essas pessoas devem avaliar com um nefrologista e, obviamente, essa dosagem da creatinina, o exame de urina de rotina e a anamnese bem feita do nefrologista são suficientes para detectar o início de um problema. Então, são medidas baratas, medidas simples e que, obviamente, que quanto antes detectadas, mais a gente consegue evitar a progressão da doença renal. Vida saudável, desculpe interromper, vida saudável contribui para o combate à doença renal crônica? Sem dúvida nenhuma, né? Um hábito de vida saudável, ele é muito importante. Quando as pessoas se alimentam adequadamente, têm um sono reparador, fazem atividade física, têm uma saúde adequada, obviamente eles evitam a evolução da hipertensão, Sim. do diabetes, de uma série de doenças. Então, hábitos de vida saudáveis são uma condição sine qua non para que a gente consiga ter uma saúde adequada e ter uma sobrevida boa. E um rim saudável. Com certeza. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente segue falando um pouquinho mais sobre o bom funcionamento dos rins para a sua saúde. Não saia daí. Até já.
Uzi Minas e Fundação São Francisco Xavier. Relações que se completam. Estamos de volta e hoje no programa Saúde e Atitude falamos sobre o bom funcionamento do rim para um organismo saudável. Está com a gente Daniel Calazans, coordenador do Serviço de Nefrologia da Fundação São Francisco Xavier e também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Daniel, aqui no nosso programa nós temos sempre uma mesinha com um copo de água para os nossos convidados e durante o primeiro bloco todo eu pude observar que você bebe muita água, né? E tem muita gente que não sabe a importância e a quantidade correta de ingestão de água por dia. Para os nossos telespectadores, existe uma quantidade ideal de água por dia e qual a importância de se ingerir água para o bom funcionamento do rim? Pergunta muito comum, né, Thalita? Toda hora a gente recebe qual a necessidade de água realmente. O nosso corpo, né, ele tem um percentual muito grande de água. Conforme a gente vai envelhecendo, vai reduzindo esse percentual, mas obviamente a hidratação ela é fundamental. Todas as células elas precisam estar bem hidratadas, né? O que eu falo, que é uma maneira muito fácil de você ver qual a quantidade, é você olhar a sua urina. Quando a sua urina começa a ficar muito concentrada, é sinal que você está precisando hidratar-se mais. Então a urina deve ficar uma urina translúcida, transparente, adequada. Obviamente nem o excesso é bom nem a falta. Obviamente pelo peso a gente tem uma forma de calcular, né, o déficit de água, né, obviamente que a gente deve hidratar, mas obviamente a gente tem que também observar dias que são mais quentes, que a gente consegue transpirar mais, ter uma perda insensível maior. Então, a grosso modo, uma pessoa de 80 quilos, ela deve tomar algo em torno de 2.900, 3.000 litros por dia de água. Uma pessoa de 60 quilos vai dar algo em torno de 2.300, 2.500 por água. Mas não é uma conta, uma regra. Não é uma conta exata. Eu acho que, obviamente, se você olhar pelo débito urinário, ver se essa urina está muito concentrada, você deve tomar um pouco mais de água, mas hidratar-se é fundamental. Principalmente quem tem alguns problemas com cálculo renal, a hidratação ela é fundamental. Né? Ajuda muito, né, doutor? Com certeza. O que acontece quando os rins param de funcionar? Quando o rim para de funcionar, quando ele filtra menos de 10%, é quando a pessoa começa a sentir sinais de uremia, fraqueza, desânimo, um hálito mais urêmico. O rim também ele tem uma função hormonal muito importante. Esses pacientes podem evoluir com anemia, né, que é uma redução dos glóbulos vermelhos, podem evoluir com uma doença óssea, né? E aí, obviamente, nesses casos, existe um tratamento, a diálise ela não consegue suprir toda a demanda do rim nativo, ela supre uma parte, obviamente essa outra parte hormonal é reposto os hormônios da alfa-poetina, os ligados à doença óssea, e esses pacientes, quando ele tem essa falência renal, geralmente com menos de 10% e começa com esses sintomas, eles precisam de uma terapia renal substitutiva. E aí são aquelas 3 modalidades: a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. Cada método deve ter seus critérios, né, de eleição para identificar qual é o melhor método individualizado para cada caso e poder dar o melhor tratamento depois dessa fase. No caso da diálise, a gente tem um número de pessoas que atualmente no Brasil fazem uso dessa terapia? Hoje a gente tem 133 mil pessoas em tratamento de diálise no Brasil. 93% desses casos fazem hemodiálise e apenas 7% fazem a diálise peritoneal. A hemodiálise ela tem uma máquina que faz a troca por um dialisador, e a diálise peritoneal existe uma infusão de um líquido na cavidade abdominal e faz trocas pela camada que cobre, que chama peritônio. E ela faz essas trocas por difusão, e aí a gente consegue fazer um método manual de trocas e um método automatizado que faz durante a noite. São métodos que vêm evoluindo muito ao longo dos últimos anos e conseguem dar hoje um tratamento no paciente que vem melhorando muito o nível social, que ele possa ter uma melhoria de vida. Pessoas que passam por esse tipo de tratamento, tanto diálise como hemodiálise, elas têm que fazer uma dieta especial? Elas têm restrição alimentar, doutor?
Mais do que isso, é muito importante um acompanhamento com o nefrologista capacitado. Quando o paciente ele vem encaminhado precocemente ao colega nefrologista, esse paciente ele é preparado ao método. Esse preparo ao método, ele diz uma série de coisas. Por exemplo, o acesso vascular. Esses pacientes, eles precisam, que fazem hemodiálise, eles precisam de uma fístula arteriovenosa, na maior parte dos casos, e esse paciente, quando confeccionado precocemente, a gente sabe que isso reduz a mortalidade. Pacientes que iniciam diálise com um catéter venoso central, passado na urgência, ele tem uma taxa de mortalidade maior do que essa população que inicia programado. Então, obviamente, essa individualização do acesso é muito importante. Nos pacientes que fazem diálise peritoneal, a programação da implantação do catéter, da maturação no seu tempo adequado, iniciar de forma maturada é muito importante. Então, esse paciente que já entra na diálise com acesso bem definido, com planejamento para esses casos de anemia, planejamento da doença óssea, com todo o planejamento adequado, esses pacientes que definem o método junto com o seu médico e optam por um melhor método para ele, não vira uma questão de urgência a nível de pronto-socorro, que ainda é a maior parte dos casos, eles chegam via urgência. Sim. Tudo isso é muito importante. E a nutrição, ela vem junto, ela vem a galope. Claro. É muito importante. A alimentação adequada nesses casos é muito importante. Esses pacientes eles têm uma alteração na excreção do fósforo, eles têm um fósforo aumentado, eles têm mais potássio, ele tem uma série de alterações. E essa alimentação, quando individualizada e bem feita, ela auxilia muito no tratamento. Agora vamos falar, a Fundação São Francisco Xavier, ela reformou o antigo Teatro de Cubatão e vai passar, dentro do Centro de Complexidade, a ofertar o serviço de hemodiálise. Aliás, um serviço que em Minas Gerais já é em nível de excelência muito grande. Para a gente encerrar o nosso programa, eu queria que você falasse um pouquinho da expectativa desse serviço aqui, né, na Fundação São Francisco Xavier para a população da região e um pouquinho da experiência que vai trazer para cá, para a nossa região, toda essa excelência. Nathalie, é uma alegria muito grande poder oferecer esse atendimento para a população de Cubatão. O Serviço de Nefrologia, lá em Minas Gerais, foi fundado em 1982, no Vale do Aço, iniciou com ambulatório, com atendimento hospitalar, posteriormente a hemodiálise. Anos depois evoluímos para diálise peritoneal, transplante em 91 e hoje é um serviço referência em todo o estado. Hoje a gente realiza transplante para toda a macro-leste, a gente atinge uma região de 2.400.000 habitantes. Nossa, já foram realizados mais de 520 transplantes lá no Hospital Massucunha, em Patinga. Temos também uma expertise muito grande no tocante à diálise peritoneal. Hoje 25% dos nossos pacientes estão em diálise peritoneal. Se você pegar a média Brasil é em torno de 7%. O serviço de hemodiálise também, ele foi recém-reformado, foi feito adequações no sistema de tratamento de água, trocado praticamente todo o parque tecnológico. Hoje a gente conta com mais de 90 pontos. Então, mais do que um serviço de hemodiálise, a gente é um serviço de nefrologia que pensa de forma holística, global e humana, e tenta ofertar para todos os pacientes, desde o tratamento ambulatorial, a parte de biópsias, a parte de exame de imagem e toda a necessidade desse paciente. A gente faz todo o acolhimento ambulatorial em linha de cuidado e quando esse paciente precisa dos métodos, a gente tem todas as modalidades. Então, hoje, nesse serviço especificamente, são mais de 1.000 pacientes que tratam com doença renal crônica terminal nessas 3 modalidades. E a expectativa aqui para a nossa região? A expectativa é muito boa, né? Eu acompanhei desde o início as obras, né? Era um espaço grande, Sim, que foi modernizado, que foi tratado com muito carinho pela Fundação. Foi feita uma reforma impactante, ficou muito bonito o teatro, né? E agora acredito que toda a Fundação está muito ansiosa para que isso comece logo e traga esse benefício para a população, que muitas vezes precisa de viajar para cidades vizinhas e agora vai poder ter todo esse atendimento na cidade de Cubatão, com uma equipe muito boa, no hospital que hoje já faz atendimento nas UTIs e agora a gente quer ampliar todo o portfólio para que a gente consiga ter todos os métodos em Cubatão e que a população de Cubatão possa escolher o melhor método para cada caso. Dr. Daniel, infelizmente
a gente chega ao fim do nosso programa. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui, as informações extremamente importantes. Eu sou uma defensora de que quando se trata de saúde, nós precisamos buscar a informação sempre na fonte correta, e a gente tem hoje muito a busca pelo Dr. Google e pelos doutores que se autopromovem, e isso muitas vezes acaba sendo um desserviço. Eu acho que hoje nós fizemos uma excelente prestação de serviço, passando a quem está em casa informações extremamente importantes, que representam vida acima de tudo. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, é uma satisfação muito grande poder estar aqui na Baixada Santista. Eu agradeço em nome da nossa equipe de nefrologia, que compõe o Hospital de Cubatão aqui da Baixada, que a gente está muito empenhado, muito animado para que possa dar o melhor tratamento para a população da Baixada. O Saúde e Atitude fica por aqui. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá! Tchau! Saúde e Atitude. Realização: Use Saúde, Hospital de Cubatão e Fundação São Francisco Xavier.